Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Nós estamos aqui de volta, Mateus capítulo 3, episódio de número 585. Esse é o capítulo 3, a parte 3, vai até a parte 4, esse capítulo 3, joia demais. 8ª temporada, vendo o livro de Mateus, capítulo por capítulo, nessa pregação expositiva aqui, nesse estudo textual. É muito joia demais. A gente tem aprendido muito da palavra de Deus. Nesse capítulo 3 estamos falando sobre João Batista, esse homem excepcional que veio preparar o caminho do Senhor. E ele não tinha meias palavras, ele foi direto, objetivo. Hoje nós vamos falar o que queria dizer esse machado que estava posto à raiz de toda a árvore e como ele veio trazer essa mensagem para a gente, para aquela sua época, mas também é válido para os dias de hoje. Então é isso, te convido a você ouvir os episódios anteriores, o capítulo 3, o capítulo 2 e 1, que já está pronto, a você ouvir os episódios de Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Evangelho de Marcos. Nós temos episódios em todos os capítulos do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, de Números, e tem muita coisa boa aí da palavra de Deus para nos edificar, nos transformar, nos conduzir ao caminho da verdade. A palavra de Deus ela é alimento para as nossas almas. Nós precisamos ter essa percepção e estar sempre pertinho da palavra de Deus, meditando, aprendendo. Nunca é suficiente. Nós sempre temos mais a aprender. Quando a gente achar que já sabe alguma coisa, a fonte seca. Capítulo 3, versículo 9 e 10. Nós temos aqui uma visão do método de pregação de João Batista. Qual que era esse? Nós vemos que a sua intenção era levar os ouvintes ao arrependimento. Foi isso que ele fez. Ele os encontrou muitas vezes acalmando suas consciências com uma falsa segurança e bastante cegos para o perigo que os ameaçava. Então ele começou a trabalhar primeiro para destruir essa falsa segurança que havia nos seus ouvintes e depois ele revelou o perigo iminente. Veja que no versículo 9 ele fala essa grande desilusão. Os judeus se orgulhavam de sua linhagem. Eles eram filhos de Abraão e esperavam ser favorecidos por causa do seu grande ancestral, do seu pedigree. Eles queriam ser justificados pelo seu antecessor. Nós sabemos que as promessas gloriosas foram feitas a Abraão e a descendência dele, a sua semente. E os judeus eram a semente de Abraão. Portanto, eles concluíram que as promessas eram para eles e nenhum dano final poderia chegar perto deles. A mesma ilusão ela é encontrada naquelas pessoas que se consolam com o pensamento de que pertencem a uma igreja cristã, são membros de uma família cristã e que de alguma forma estão incluídas numa aliança cristã, embora não haja nada de cristão na sua vida, no seu caráter ou na sua conduta. Isto é um tremendo erro. Não existe salvação hereditária. Os filhos de um santo, eles sofrerão a condenação dos pecadores se forem pecadores, tanto quanto os filhos de um pecador. É verdade que grandes promessas estão reservadas para os filhos de Abraão, mas somente são seus verdadeiros filhos os que têm a fé dele. Os judeus não podiam deixar de admitir que os árabes também eram filhos de Abraão, mas eles não estenderam a esperança das bênçãos de Abraão.
Havia um perigo próximo, versículo 10. Essa questão da família de Abraão não é assunto apenas para uma especulação silenciosa. Em breve, a futilidade da teoria dos judeus com a qual eles acalmam seus medos se tornará aparente. O machado já está encostado na raiz da árvore. O poder romano que estava destinado a derrubar o Estado judeu estava muito próximo. A árvore ainda está de pé, uma grande árvore com um tronco enorme e galhos extensos. Uma presença imponente, ela sugere força e segurança. A árvore é vigorosa. Seu caule não está podre, mas não dá bons frutos e sobrecarrega o solo. Nestes fatos está o seu grande perigo. O machado não é visto, pois ele está na raiz, talvez escondido entre a grama. No entanto, o lugar onde está sugere uma destruição total. Aquele brilho frio de aço na raiz da árvore, como é assustadoramente sugestivo. É uma coisa pequena ao lado do gigante da floresta. No entanto, com que rapidez derrubou a orgulhosa árvore no chão. Ninguém pode escapar dos golpes agudos do machado do julgamento de Deus. Houve um aviso misericordioso, porque o machado está posto à raiz da árvore. Por que não é usado de uma vez? Aqui está a misericórdia, em meio ao julgamento. O Batista, ele aponta para o machado para que possa levar seus ouvintes ao arrependimento. A nossa atenção é atraída para isso, para que possamos escapar, embora na última hora. Os judeus sempre foram e ainda são notáveis pelo seu orgulho racial, por sua confiança de aceitação por Deus com base simples em suas relações abraâmicas. E havia um certo motivo razoável para tal orgulho. O abraâmico foi uma raça privilegiada. Estava em uma aliança especial com Deus, mas de uma forma sutil. Essa relação meramente exterior, ela passou a ser usada como desculpa para negligenciar toda forma de piedade pessoal. Com que facilidade eles assumem um traje de piedade suprema e ainda assim escondem negligências e até mesmo o mal moral permitido. De muitas maneiras sutis, os homens tentam enganar-se com a ideia de que as relações raciais e as conexões formais serão suficientes para garantir a sua segurança eterna. De muitas formas os homens dizem também: temos Abraão como nosso pai, tudo está bem. Os homens ficam felizes em se afastar da busca espiritual, daquela palavra de Deus que é aquela que discerne os pensamentos e as intenções do coração. Eles podem fazer isso com relações gerais e oficiais com Deus, mas eles não podem fazer isso com relações pessoais. Há um arrepio de medo quando os profetas dizem abruptamente: preparem-se para se encontrar com seu Deus. O auto-engano religioso, os auto-enganos religiosos proporcionam ocupações, relações sociais no lugar das espirituais, rotinas, cerimoniais, relacionamentos. Temos que ter cuidado para que o relacionamento com a instituição ela não substitua o relacionamento com Deus, gente. Mateus capítulo 3, ele nos apresenta dois batismos. João aqui, ele contrasta a si mesmo e a sua obra com Cristo e a obra de Cristo. Não podemos deixar de ficar impressionados com a humildade e o discernimento de João Batista. Assim ele se revela fiel à sua missão. Ele é apenas o precursor preparando o caminho do Senhor. João foi considerado o grande profeta de sua época. E ainda assim ele se considerava infinitamente inferior ao Cristo vindouro. Onde estavam as grandes diferenças entre o Batista e Jesus Cristo? João era um homem santo, mas ainda assim pecador. Cristo era impecável, bastante puro e supremo em toda bondade.
E assim ele está e está muito acima do melhor dos homens. Como as estrelas estão acima das montanhas mais altas em comparação com as estrelas. A distinção entre montanha e planície, elas tornam-se insignificantes. João era um homem forte, talentoso, mas quão pouco ele poderia fazer pela reforma de Israel, pela redenção do mundo. Ele é apenas o trabalhador, que cava os alicerces. Cristo é o mestre construtor que ergue o grande templo. João é o profeta, o mensageiro de Deus. Cristo é o rei. Seu cargo é real, sua honra é a mais elevada. João é apenas um homem, embora seja o maior homem de sua época. Jesus não, ele é o próprio Filho de Deus. Isso pode não ter sido conhecido pelo Batista, mas um prenúncio instintivo do grande mistério pode tê-lo tocado com a percepção admirada da maravilhosa grandeza daquele que vem. Há um contraste bem claro aqui entre os sacramentos: o batismo de João e o de Jesus. O batismo nas águas, esse batismo de João foi um sinal de arrependimento. Parecia expressar o desejo de lavar os pecados passados. Estava preocupado com a sua culpa, com a necessidade de purificá-la, mas não continha nenhum poder para o futuro. Não se regenerou, não avivou a alma morta. Portanto, deve-se reconhecer que o arrependimento por si só não é suficiente. O penitente arrependido, ele ainda espera pela sua renovação. Quando a gente fala do batismo de fogo, poderia ter se pensado que o elemento consumidor do fogo ele fosse mais bem adaptado ao ministério do terrível profeta do deserto, enquanto a água purificadora mais suave seria adequada aos métodos mais brandos do Filho do Homem. No entanto, a profecia do Batista foi cumprida. Não podemos limitar as suas palavras ao segundo advento de Cristo no julgamento. Cristo veio em sua primeira aparição com chamas para queimar o mal do coração dos homens no poder consumidor do Espírito Santo. Embora aqui o fogo parece representar o Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes, quando o dom veio em línguas de fogo divididas, quando Cristo entra na alma, é inegável que ele queima o velho mal e acende o fogo de uma nova vida. O batismo de Cristo é o dom do Espírito Santo e a vinda desse Espírito é como o acendimento de um fogo no coração de um homem. A distinção entre o batismo de João e o batismo de Jesus, que o próprio João coloca em forte contraste. Cristo deveria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Era necessário que o entusiasmo fosse despertado. A frase batizar com fogo parece à primeira vista conter uma mistura de metáforas. Batismo significa limpeza, fogo significa calor. O resultado do batismo de João, mesmo para aqueles que o receberam fielmente, não foi além da mudança de caráter e de vida implícita no arrependimento. Deviam cessar os seus erros, pôr de lado as suas falhas características, limpar os seus pecados particulares do registro de suas vidas. De maneira semelhante, Isaías implora: lava-te, purifica-te, afasta dos meus olhos a maldade das tuas ações, deixa de fazer o mal. Isaías 1,16. Esse é o início adequado da reforma moral, mas é apenas um começo. O fogo é um purificador, é de fato o purificador supremo, porque investiga uma substância, a própria substância de uma coisa. O fogo é aplicado aos metais. O fogo é para experimentar o trabalho de cada homem, de que tipo é. Cristo deve lidar com aquela condição espiritual da qual surgem os atos de pecado. Para ser mais claro, João tratou apenas de ações e opiniões. Cristo lida com sentimentos e vontade, limpando os próprios pensamentos do coração. Não é possível que João pudesse ter se referido ao que chamamos de fogo do inferno, os fogos da punição da próxima vida.
E não precisamos ter opiniões definidas sobre a natureza desse fogo para compreendermos a figura de João aqui. Falando da obra do Messias nas almas, ele chama de batismo de fogo. E comenta ainda sobre sua severidade e continuidade. O seu batismo nas águas foi apenas de caráter temporário e simbólico. Mas o batismo de fogo de Cristo seria permanente, espiritualmente real. Um fogo que continuaria queimando até que todo o mal do mundo fosse queimado. Será que nós estamos se iludindo, meus amigos? Com a segurança baseada em laços externos, em vez de buscar uma relação profunda e genuína com Deus? Será que nós podemos confiar apenas em um arrependimento superficial? Ou nós devemos buscar uma transformação interior profunda? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Fique em silêncio 1 minuto na presença dele. Deixe esse Espírito que vem como fogo queimar todo o mal que tenta assolar sua vida, no seu íntimo, penetrando entre as divisões de juntas, medula, entre a divisão da alma, do Espírito. Esse Espírito discernindo as intenções mais profundas do teu coração. Fica um pouquinho na presença dele. Acalme esse coração agitado, preocupado, inquieto, incrédulo, duvidoso. Senhor, que possamos reconhecer que existe uma ilusão de segurança superficial em muitas das coisas que buscamos fora de Ti, mas que compreendemos que devemos buscar uma verdadeira conexão contigo. Através do arrependimento genuíno, da transformação interior e completa, verdadeira, na busca do Teu Espírito, no estudo da Tua Palavra, uma vida de profunda comunhão contigo, Deus. Chega de mentira, chega de ilusão, de falso arrependimento, de relações sociais somente com instituições, como membros somente de uma instituição. Não, precisamos de um relacionamento profundo contigo. Se você sentir de Deus, fica mais aí um pouquinho. Eu vou encerrar esse episódio, mas você vai ficar aí mais um pouquinho na presença de Deus. Porque o Espírito de Deus, Ele está fazendo coisas tremendas através da sua palavra e desse áudio. Ele está entrando na tua vida, aí onde você está, no carro, em casa, no trabalho, seja onde for que você está ouvindo. Deus está fazendo algo tremendo no teu interior, algo profundo. Glória a Jesus. Faz a tua obra, Senhor, do jeito que Tu quer. E o Teu nome seja glorificado. Sinta essa presença do fogo do Espírito de Deus te tocando e te consumindo. Consumindo tudo aquilo que precisa ser consumido na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.